testimonies, the prophet's messages, that the pastors say. Peregrin is our brother. His brothers run us frenzy. He testifies his message. He's our friend. Quando William Branham via o anjo, muita coisa acontecia e ainda acontece. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, e comigo Ele está. Eu nunca estou sozinha, pois eu sinto Sua presença. Eu nunca estou sozinha, pois eu sinto Sua presença. Ele está neste lugar. Noiva feliz, este é o encontro feliz. Vamos ouvir os testemunhos da mensagem do profeta que os pastores amigo é nosso irmão, é amigo do irmão Branham, testemunha essa mensagem. I greet you in the name of the Lord. Eu o saúdo no nome do Senhor. I feel like David in the Bible. Eu me sinto como Davi da Bíblia. When the women sang songs about David. Quando as mulheres cantavam canções sobre Davi. I am so glad that it was a blessing to you. Eu estou tão feliz de saber que eu tenho sido uma bênção para vocês. And that you have enjoyed my testimony. E que vocês têm gostado dos meus testemunhos. And that you believe it to be true. E que vocês têm crido ser a verdade. Because if you believe it to be true, e que se vocês creem que é a verdade, then it will increase your faith. Então isso aumentará a vossa fé. And it will cause your heart to burn. E isso vai causar um ardor em vossos corações, um queimor. I know that what I said to you last night. Eu sei que o que eu disse a vocês a noite passada, about the two people on the road to Emmaus, a respeito daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, was a blessing to you. Foi uma bênção para vocês. Because it was mentioned by the pastors today. Porque foi mencionado por um dos pastores hoje. And tonight I heard you sing a song about it. E hoje eu já ouvi vocês cantarem um hino com esse tema. There are some things about that story.
E há algumas coisas a respeito daquela that história I would like to share with you, que eu gostaria de compartilhar com vocês, because then it will make it more interesting to you. porque vai fazer com que ela se torne mais interessante diante de Have you ever vocês. stopped to wonder who those two people were? Vocês já pararam alguma vez para se questionar a respeito de quem eram aquelas duas pessoas They were on the road to Emmaus. que estavam a caminho para a aldeia de Emaús? Now, all of my life, Toda a minha vida, I just assumed that it was two men. eu sempre pensei que eram dois homens. But we now have church history Mas agora, na história da igreja and manuscripts e nos manuscritos, that tell us who those two people were. podemos ver quem eram aquelas duas pessoas. And it is mentioned in the Bible, E não é mencionado na Bíblia. but you don't get it out of one verse. Mas você não encontra um versículo. You have to read many verses Você tem que ler vários versículos and see who was related to who. e entender quem que está relacionado com quem. But the women at the foot of the cross, Mas as mulheres aos pés da cruz it's mentioned in Matthew 28 foram mencionadas em Mateus and 28, in Mark em 16 Marcos 16, and in John em 19. João 19. And then the story of the two on the road to Emmaus E aquela história daqueles dois a caminho de Emaús is in Luke 24. está em Lucas 24. Now, those women who stood at the foot of the cross, Agora, aquelas mulheres que estavam aos pés da the cruz, day that Jesus was crucified, no dia que Jesus foi crucificado, it tells us that one of them was Mary, his mother, nos diz que uma delas era Maria, sua mãe, and another was the sister of Mary, e a outra era a irmã de Maria, the wife of Cleopas. a mulher de Cleopas. And Cleopas E Cleopas was the man who was walking back to Emmaus. era um deles que estava voltando naquele caminho de Emaús. And it was his wife E era com sua who was esposa, with him que estava com ele, going back home. voltando para casa. And she was a sister E ela era uma irmã, to Mary, the mother of Jesus. ela era irmã de Maria, a mãe de Jesus. So these people were very close. Então, aquelas pessoas, eles eram muito próximos uns dos In outros. fact, Mary, E de fato, the Maria, wife of Cleopas, a esposa de is Cleopas, one of those that had gone to the tomb to take the foi spice. também uma daquelas que foi à tumba para levar os incensos. And she had been there. E ela esteve ali. And she had heard what the Lord said to Mary Magdalene. E ela ouviu o que o Senhor disse a Maria e Madalena. But yet she and her husband Mas foi ela e o seu marido, left Jerusalem quando elas deixaram Jerusalém, and were going back to e Emmaus. estavam voltando para Emaús. And their hearts were very slow. E seu coração estava bem But tardo. when Jesus came Mas quando Jesus veio, and spoke to them about the ele scriptures, falou com eles a respeito das and Escrituras. then later they identified him Então, mais tarde, quando eles o identificaram by something that they recognized that he did, por algo que eles reconheceram de alguma coisinha que ele fez, um detalhe. then they realized how thrilled they were in their hearts. Então eles They realized how happy they were viram quão felizes eles ficaram. and how their hearts did burn E como seus corações tinham queimado when Jesus spoke to them from the scriptures. enquanto Jesus falava com eles a respeito das Escrituras. And we need to understand ourselves E nós precisamos entender that they were just ordinary people like you and que I, eles eram pessoas comuns, exatamente como você e eu. and that things happen to them every day. E as coisas aconteciam com eles todos os dias. And they didn't always recognize that it was God doing something. E eles nem sempre reconheciam que era Deus fazendo alguma coisa. And we need to recognize E nós precisamos reconhecer that God does things for us the same way. que Deus faz as coisas para conosco da mesma forma. Every day of our lives, Em todos os dias de nossas we vidas. just need to recognize it. Nós apenas precisamos aprender a reconhecer isso. I saw you people worship tonight, Eu observei vocês adorarem esta noite. and I saw some of these young women shout. E eu ouvi alguma dessas jovens mulheres gritarem. And that doesn't embarrass me. E isso não me constrangeu. It only reminds me of a story Apenas me lembrou de uma história that Brother Branham tells on himself. que o irmão Branham conta a respeito de si mesmo. Contou. When he first started pastoring his church, Quando ele estava pastoreando sua igreja, it was a very quiet church. era uma igreja bem quieta, silenciosa. In fact, he had gone to the Missionary Baptist Church, Na verdade, ele era originário de uma igreja missionária batista. and that's where he accepted the Lord E Jesus. foi ali onde ele aceitou o Senhor Jesus. And he had Pastor Davis
E ele tinha o irmão, o pastor Davis, baptized him in the name of the Lord Jesus Christ. foi quem o batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. But when Brother Branham started his church, Mas quando o irmão Branham começou sua própria there were a igreja, group of Pentecostal people over in Louisville, Kentucky, havia ali em Louisville, Kentucky, um grupo de pessoas pentecostais. which was just a few miles away from Jeffersonville. Que Louisville está apenas algumas poucas milhas de distância de Jeffersonville. And he invited those people to come over and sing for his church. E ele convidou aquele povo para vir e cantar em sua igreja. And some of his people E algumas das asked pessoas ali na sua him this igreja question. perguntaram-lhe uma pergunta. What if those people come into our church O que vai acontecer se aquelas pessoas vierem aqui and they start shouting e eles começarem a gritar, like they do in their church? como eles fazem na igreja deles? Brother Branham said, that's okay. O irmão Branham disse, está tudo bem, I'll take care of it. eu vou cuidar disso. So the day that they came to sing, Então, o dia que eles vieram ao culto, ao encontro, Brother Branham tells this story on himself, o irmão Branham conta a história dele mesmo. that as they started singing, Que eles começaram a cantar one of the young girls e uma das jovens moças started shouting, começou a gritar. and she shouted across the front of the church. E ela gritava e saltava diante de toda a igreja. And he said he was sitting on the platform, E ele disse que ele estava sentado na plataforma. and he said he was sitting in the seat of the scorner. E ele disse que ele estava sentado na cadeira do crítico. He was being critical. Ele estava com espírito cético, And he crítico. said, look at that. E ele disse, olha look at aquilo, that. olha aquilo. And he said, then the Spirit of God spoke to him E ele disse que então o Espírito de Deus falou com ele. and said, why aren't you shouting? E disse, por que você não está gritando, And saltando? he wondered himself. I will when they get quiet. And he wondered himself. E ele questionou a si mesmo. And the Spirit of the Lord spoke to him E o Espírito de Deus falou para ele. and said, it's because you don't have the victory she's got. E o Espírito de Deus disse a ele, é porque você não alcançou a vitória que ela alcançou. He went on to say, he went on to say E eu estava para dizer that as she shouted, que esses saltos, essas demonstrações, he started patting his foot a little bit. diante daquilo ele começou a bater o seu pé. Then he started hitting his hand on the side Então of ele his leg. começou a bater a mão na sua perna. And he said, then he got down front E ele disse que então ele foi para and frente started shouting with her. e começou a pular junto com ela. Now, I never saw Brother Branham shout in church. Eu nunca vi o irmão Branham pular na igreja. I never saw him jump up and down. Eu nunca ouvi pulando para cima ou para baixo. I never saw him run the Eu aisle. nunca ouvi ele correndo. I never saw him clap his hands real loud Nunca ouvi ele batendo forte com as mãos in the church. na igreja. But out in the wilderness, Mas lá fora, no when no Brother Branham deserto, would get to worshiping, quando o irmão Branham começava a adorar, he'd run around the tree. ele corria ao redor das árvores e ele pulava. He said there are many people who can shout in church, Ele disse que há muitas pessoas que podem saltar na igreja, but you should be able to shout when you're all by yourself, mas você deve ser capaz de saltar quando if the joy of the Lord is there. quando você não está por si mesmo, mas quando a alegria do Senhor te toma. He also said Ele também diz that when you stop shouting, que quando você para de saltar, you're to live straight. You should live right. você deve quando você parar de saltar, você deve viver corretamente. You shouldn't just shout, Você não deve apenas saltar, but you should walk a straight line. mas deve caminhar uma linha reta. And keep the commandments of God. E mantenha os mandamentos de Deus. Brother Branham told me a funny story. O irmão Branham me contou uma história engraçada. Now, this is not a true incident,
Esse não é um acontecimento verídico. but it's a joke. É uma piada. But it's a truth. Mas é uma verdade. And Brother Branham told me this O story. irmão Morana me contou essa piada. He said this preacher went to a church to preach a revival meeting. E ele disse que um pregador foi pregar num culto de reavivamento em uma And certa when he got igreja. up to preach, E quando ele levantou-se para there pregar, was a man who just got up and shouted all over the place. estava ali, levantou-se um homem que começou a pular e gritar por todo lugar. And he shouted, E ele gritava, And he shouted, e gritava, and he shouted, e pulava e and he gritava. ran around the church, E ele corria ao redor da igreja. and the preacher could hardly preach. E o pregador mal conseguia pregar. So that night, the evangelist asked the pastor, Então, depois daquele culto na noite, o evangelista pediu ao pastor da igreja: who is this man? quem é aquele irmão? The pastor E said, o pastor disse: he's a brother in the church. ele é o irmão da igreja. He does it every Ele service. faz isso em todos os cultos. And the evangelist says, well, how do you preach? E o evangelista perguntou ao pastor: como é que o senhor consegue pregar? And the pastor says, well, it's very hard. E o pastor disse: bem, é muito But he difícil. said, I just preach in between the times he's shouting. E ele fala assim: eu tento pregar no tempo entre um grito e o outro. So the next night when the man started shouting, Então, na outra noite, quando o evangelista foi pregar e o homem começou a gritar, the evangelist left the platform o evangelista desceu a plataforma and he got down in the aisles e desceu ali junto and he nas started cadeiras shouting when the man e was shouting. começou a gritar junto com o homem. And they shouted around the church a few times. E eles correram na igreja por um pouco de tempo. And the evangelist met the man. E o evangelista encontrou o And when he homem. came to him, E quando chegou perto he puts dele, his arms around him ele pôs seus braços ao redor and dele he whispers in the man's ear, e ele cochichou no ouvido do homem que estava gritando: when was the last time you paid your tithes? quando foi a última vez que você pagou os seus dízimos? And the man stopped shouting E o homem parou de gritar and sat down. e sentou-se. Then the preacher could preach. Então o pregador pôde pregar. Now that man was a hypocrite. Aquele homem era um hipócrita. Oh, he shouted, Ele gritava and everybody saw him. e todo mundo via, But he didn't live according to the Word of God. mas ele não vivia de acordo com a palavra de And Deus. so that evangelist Então aquele evangelista took all the shout out of him tirou todo o grito dele when he asked him about his tithes. quando ele pediu a respeito de seus dízimos. It's okay to shout, Está certo gritar, but live right. mas viva corretamente. I think about your singing here. Eu estava pensando a respeito de como vocês estavam cantando aqui. Brother Branham said that the people of Africa O irmão Brana disse que o povo da África were the best singers são os melhores cantores, because they sing with such harmony. porque eles cantam em determinada harmonia. If you've ever been to Africa, Se você já pudesse ter estado ou estivesse na you África, know, one side can just sing a verse um lado canta um verso and the others can sort of echo it back. e o outro faz o eco, a repetição daquilo. And then they've got a rhythm. E eles montam um ritmo. And then you go to Germany Então você vai para a Alemanha and the people have such sincerity. e as pessoas têm tal sinceridade, They stand and sing, eles ficam de pé e cantam: I know, eu sei, I know, eu sei he's coming in the morning. que ele está vindo pela manhã. I know, Eu sei, I know, eu sei he's coming after me. que ele está vindo por mim. But then get among you people of South America Mas entre vocês, povo da África, da América do Sul, and you sing a little different. vocês cantam um pouco I diferente. know, I know, I know, he's coming in the morning. I know, I know, I know, he's coming back for me. Eu sei, eu sei, eu sei que ele está vindo pela manhã, eu sei que ele está vindo por mim. So this is the first church Então esta é a primeira igreja that I've ever attended que eu já tenho visto where you sing it Spanish style, que vocês cantam no estilo espanhol, led by an African. liderados por um africano. So when we all get to heaven,
Então, quando todos chegarmos ao céu, we're going to sing like this church sings. eu imagino que vamos cantar como esta igreja canta. And if you don't enjoy worship, E se você não gosta de adoração, don't go to heaven, não vá para o céu. because that's all we're going to do there. Porque lá é tudo que é só isso que vamos fazer. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! The Lord God omnipotent reigneth. O Senhor Deus onipotente reina. And you know, there is some reason Há alguma certa razão why the word hallelujah porque a palavra pelo qual a palavra aleluia is the same in every language. é a mesma em todas as línguas. I have gone to countries Eu tenho ido a todos a países where I did not know anybody. aonde não conheço ninguém. And I'll stand on the street E eu fico parado ali na rua and say hallelujah, e digo aleluia. hallelujah. E digo aleluia. And after a while, E depois de certo a tempo, Christian will come by um cristão passa por and will ali stop and say hallelujah. e diz aleluia. I even did that in China. I did it in China. Eu fiz assim na China. And the word hallelujah E a palavra is aleluia the same in every language. é a mesma em todas as línguas. There was a brother Fred Barker in our church Há um irmão chamado Fred Barker na nossa igreja, that back in the 1960s, que lá pelos anos 60, he composed a song ele compôs uma canção and he wrote the music to it. e ele escreveu a música, as letras para aquela canção. And he had that sung in a national convention. E ele cantou aquele hino numa reunião nacional. And he did not copyright that song. E ele não escreveu os direitos autorais daquela canção. So a man by the name of Pat Boone Então um homem chamado pelo nome de Pat Bloom took the song pegou aquela and canção copyrighted it. e inscreveu ela e And- teve direitos autorais And sobre we ela. always thought that Fred Barker wrote the song. E nós sempre sabíamos, pensávamos que o irmão Fred Barker tinha escrito aquela canção. He was a believer in this message. Ele é um cristão dessa mensagem. And that Pat Boone copyrighted it. E aquele outro, Pat Bloom, copiou aquilo. But I remember my first trip to Brazil. Mas eu lembro-me da minha primeira viagem ao Brasil, I was going to teach the congregation that chorus. eu estava indo para ensinar à congregação aquele corinho. And I told the story. E eu contei a história. And when I started singing the E song, quando eu comecei a cantar a the canção, church at Goiânia started singing it with me. a igreja em Goiânia começou a cantar comigo. An elderly lady in that church, an elderly sister, E cada irmã naquela igreja had been singing that song também sabia cantar aquela for canção. 50 years. For 50 years. She had been singing the song. Por 50 anos, estava cantando aquela canção por 50 anos. Long time before Fred Barker was ever born. Muito tempo antes do irmão Fred Barker a mesmo ter nascido. And the song was this song. E o hino é este hino. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. We sing that song all over the world. Nós cantamos este hino por todo o mundo. And we will sing it on that day E vamos cantar naquele dia. when we stand on the other side together. Quando estivermos ali de pé, todos juntos do outro lado. I want to tell you tonight Eu quero dizer a vocês esta noite that I love the Lord Jesus. que eu amo o Senhor Jesus. When I started Tucson Tabernacle, Quando eu iniciei a igreja, a igreja em Tucson, the first time we had service on Wednesday night,
O primeiro culto que tivemos foi numa quarta-feira à noite. Brother Branham was there, O irmão Branham estava ali and he was sitting out in the audience. e ele estava sentado na audiência. Now, I had wanted him to preach, E eu tinha avisado para que ele viesse pregar. but he told me that God had sent me there as a pastor, Mas ele me disse que Deus me tinha colocado ali como pastor and that he would attend church, e que ele viria à minha and igreja he would preach when he felt led to. e que ele pregaria quando ele se sentisse But guiado. God had sent me there, Mas Deus tinha me colocado and it ali was my place to preach. e era minha vez e minha hora de pregar. So that night before I preached, Então aquela noite antes de pregar, there were some pastors visiting in the city. havia alguns pastores que estavam de visita na I cidade wanted to give them an opportunity e eu queria dar a eles uma oportunidade to say something to the de congregation. dizer algo para a congregação. And so I opened up the floor Então eu dei a abertura that people could stand and give testimony from their seats. para que as pessoas pudessem levantarem-se e dar testemunho das suas cadeiras, seus And assentos. I expected those 4 or 5 ministers to testify. Eu esperava que aqueles 4 ou 5 ministros se levantassem, But to dessem seu To testemunho. my surprise, Mas para minha surpresa, Brother Branham was the first person stood up. o irmão Branham foi a primeira pessoa que se levantou. And this was his testimony. E esse foi o seu testemunho. He said, Brother Green, Ele disse, irmão Green, I want to take this opportunity eu quero tomar essa to oportunidade say that I love the Lord Jesus. para dizer que eu amo o Senhor Jesus. And he sat down. E ele assentou-se. That so blessed me Aquilo me abençoou de tal that forma I said, everybody has a testimony. que eu digo que todo mundo tem pelo menos um testemunho. Everybody should have a testimony Pelo menos todos deveriam ter um testemunho. that they love the Lord Jesus. É de que amam o Senhor Jesus. And if they do not have a testimony E like that, se você não tem um testemunho assim, then they need to draw closer to God então precisam chegar mais próximos de Deus. until they do love the Lord Jesus. Até que possam amar o Senhor Until Jesus. they want to tell everybody, Até que queiram dizer a todos, every time todas as they vezes, have an que opportunity, tiverem uma oportunidade that they love the Lord de Jesus. que eles amam o Senhor Jesus. Maybe you have heard Brother Branham tell the story Talvez você já tenha ouvido o irmão Branham dizer a história about the revival that was over in Welsh, Ireland. sobre o reavivamento que estava acontecendo em Welsh, na Irlanda. And there was a group of people went from America E um grupo de pessoas foi para lá, saindo da América. over to Great Britain Eles viajaram para a Grã-Bretanha because they wanted to experience this Welsh revival. porque eles queriam experimentar do reavivamento em Welsh. And when they got there, E quando chegaram they ali, did not have directions to the church. eles não tinham endereço para ir a alguma igreja. And so they asked a policeman, Então eles pediram a um policial, where is the Welsh revival? aonde é o reavivamento de And the Welsh? policeman said, E o policial disse, right here. aqui mesmo. I wanted to know more about the history of the Welsh revival. Eu queria saber mais a respeito da história do reavivamento de Welsh. I wanted to know what caused it to start. Eu queria saber o que fez com que ele acontecesse, How did it begin? como iniciou. And so I studied about it. Então eu estudei a respeito desse reavivamento. And in studying what happened in that revival, E estudando o que tinha acontecido naquele reavivamento, it started in a meeting of young people. começou num culto dos jovens. There was 10 or 12 young people Haviam 10 ou 12 jovens ali. that one night they got together at the church. E um dia eles ajuntaram-se, reuniram-se à noite na igreja. And they were just giving testimony E eles estavam apenas dando testemunho. of what the Lord had done for them. O que o Senhor tinha feito por eles. They got up and testified. Eles levantavam-se e testificavam. And there was a young girl there. E havia uma jovem moça ali. And she was bashful. Okay, she was not a bold speaker. E ela não She was falava. timid. She was timid. Ela era bem tímida, ela não era uma pessoa desinibida. And she could not speak very well. E ela não podia falar bem. So when it came her time, Então quando veio a sua vez, she just stood up ela levantou-se and she says, I just want to say e disse, eu apenas quero dizer that I love the Lord Jesus. que eu amo o Senhor Jesus. And she said it with such sincerity E ela disse aquilo com tal sinceridade and such conviction e com tal convicção that the other young people there que os outros jovens ali realized that even though they could testify,
viram que mesmo que eles pudessem testificar, they did not have what she had. eles não tinham o que ela tinha. When she said, I love the Lord Jesus. Quando ela disse, eu amo o Senhor Jesus. The way she said it A maneira como ela disse aquilo affected the other people. afetou os outros. And they all cried out to the Lord, E todos começaram a clamar ao Senhor. Lord, give us that love for you Senhor, dê-nos este amor por ti, that this little girl has. que essa menina tem. And that started E foi ali que começou the revival in Wales. o reavivamento de Wales. Lord, send a revival. Senhor, envia o reavivamento. Start the work in me. E comece o trabalho em mim. Let me be so in love with you, Lord, Deixa-me estar em tal amor contigo, Senhor, that men will be able to see para que os homens sejam capazes de that I ver truly love you. que eu realmente, verdadeiramente te amo. I love the Lord Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. There was a husband and wife Havia um marido e esposa, um casal, that they were having their problems. que estavam com alguns problemas And they went to a marriage counselor. e foram para um conselheiro de casais. And the marriage counselor decided E o conselheiro decidiu, that, look, you people don't love anybody else. decidiu e falou, vocês não amam a ninguém mais. You just need to learn to love each other more. Vocês apenas têm que aprender a amar um ao outro, mais um ao outro. So the marriage counselor suggested Então, o conselheiro sugeriu that they start telling each other, que eles começassem a dizer um para o outro, I love you, eu te amo, and then I love you, e eu te amo, and I love you, e eu te amo. and making that confession. E fazendo essa confissão, The man said to his wife, e o homem disse para sua esposa, for 6 weeks, por 6 semanas, I love you. eu te amo. And then he'd see her again, E ele dizia de novo, I love you. eu te amo. And after 6 weeks, E depois de 6 semanas, the wife began to believe the husband. aquela esposa começou a crer em seu marido. But it took the man Mas foi necessário que o homem, 6 months que levou 6 meses, saying to his wife, dizendo para sua I esposa, love you, eu te amo, I love you, eu te amo, before he started believing it himself. antes que ele mesmo também começasse a acreditar naquilo que estava dizendo. Do you understand? Vocês entenderam? You need to make your confession. Vocês precisam fazer essa confissão. I love the Lord Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. I love the Lord Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. I love you, Lord. Eu amo-te, I Senhor. love you, Lord. Eu te amo, I Senhor. love you, Lord. Eu te amo, I Senhor. love you, Jesus. Eu te amo, I Jesus. love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. You need to make that confession Você precisa fazer essa confissão until you believe it yourself. até que você comece a crer nisso realmente. He knows whether you love him or not. Ele sabe se você ama ele ou não. So you're not telling him anything. Então você não vai estar dizendo nada para ele. It's just like when you confess your sins. É exatamente como você confessa os seus pecados. God already knows what you've done. Deus já sabe o que você fez. You're not telling him anything. Você não está dizendo nada de He novo already para knows ele. what you've done. Ele já sabe o que você tem feito. It's you É você telling him, que está dizendo You para were ele wrong. que você estava Lord, errado. I'm sorry. Senhor, me perdoa. I confess this sin. Eu confesso este And you pecado. confess it. E você o confessa. And you tell him, E você diz a I ele: love you, Lord. Eu te amo, I Senhor. love you, Lord. Eu te amo, I Senhor. love you, Lord. Eu te amo, Senhor. Until you believe it yourself. Até que você começa a crer você mesmo. Now, I said something about my wife last night, Eu disse algo a respeito da minha esposa a noite passada, about how I fell in love with her. a respeito de como eu me apaixonei por ela. I learned about her, Eu descobri, aprendi a respeito dela. and then I talked to her. Então depois falei com And ela. I finally felt so much I loved her Então eu descobri que eu estava tão apaixonado that I married her so I could take her home with me. que eu casei-me com ela e levei para casa comigo, para que ela vivesse comigo. Now, we've been married 47 years, Nós estamos casados há 47 anos. and we're just like every couple. E somos exatamente como qualquer casal. We love each other, Nós nos amamos, but maybe not like we should. mas talvez não como deveríamos. I tell my wife, Eu digo à minha esposa: Janice, I love you.
Janice, eu te amo. But I don't love you like I should love you. Mas eu não te amo como eu deveria te amar. But I don't love anybody else like I love you. Mas não amo mais ninguém como eu te amo. A few months ago, Poucos meses atrás, I read an article. eu li um artigo. And that article talked about the 10 most popular statements in the world. E aquele artigo falava sobre os 10 maiores comentários ditos no mundo. You know, the one people use the most. Aqueles que as pessoas mais usam. The second most popular statement used in the world. O segundo maior, mais popular, ditado ao redor do mundo. In all languages. Em todas as línguas. I hate you. É eu te odeio. Little children start saying it. As pequenas crianças começam a dizer. They'll say to their sister or their brother. Dizem para seu irmão ou sua irmã. I hate you. Eu te odeio. Nobody teaches them that. Ninguém ensina eles a falar aquilo. That's just their carnality. É isso uma carnalidade. That's that sinful nature. É uma natureza pecaminosa. And it is the second most popular statement used in the world. E é o segundo ditado mais popular falado no mundo. Now, the most popular statement. Mas o ditado mais popular is I love you. É eu te amo. And I told my congregation, e eu disse à minha igreja, Sister Green, Irmã Green, does not contribute to the popularity of that statement. A irmã Green, ela não contribui para aumentar a estatística da popularidade daquele ditado, eu te amo. Because she never tells me I love you. Porque ela nunca me diz que me ama. I say to her all the time. Eu digo para ela todo o tempo. I love you. Eu te amo. And her answer is. E a resposta dela é. You too. Você também. Não. Não. É assim. Ela diz assim, ele diz para ela. Eu te amo. E ela diz. E se ama também. I say I love you. Ela diz. Eu digo. Eu te amo. She always says you too. E ela me responde, você também. She loves me too. E que significa também que ela me ama. But she never says I love you. Mas ela nunca me diz que eu me ama. It's always you too. Ela diz assim, você também. So in my congregation, então na minha congregação, we go around telling each other, nós vamos e dizemos uns aos outros. You too. Você também. You too. Você também. You too. Você também. You know, it's fun to be a Christian. Vocês sabem, é maravilhoso e divertido ser um cristão. You don't have to go around with a long face. Vocês não temos que sair daí com a cara amarrada. I say that Christians can have more fun. Eu digo que os cristãos podem se divertir muito mais. Can enjoy life. E podem regozijar-se muito mais da vida. E ser o povo mais alegre do mundo. Because we do not live in bondage. Porque nós não vivemos sob pressão, amarrados. We are not servants unto sin. Nós não somos servos do pecado. We are not addicted to some drug. Nós não somos ditados por algum vício. Satan has no control over us. Satanás não tem controle sobre nós. He has nothing to do with our Ele lives. não tem nada a ver com nossas vidas. We are sons and daughters of God. Ou nós somos filhos e filhas de We Deus. are free. Somos livres. We do not have to live like the world lives. Não temos que viver como o mundo vive. We don't have to be rich. Não temos que ser ricos. We don't have to have a lot of entertainment. Não temos que ter muitos entretenimentos. We just love the Lord. Apenas amamos o Senhor. And we're happy. E somos felizes. Because regardless of where we are, porque esquecendo-nos de tudo que somos, He's always there. Ele está sempre ali. He never leaves us. Ele nunca nos deixa. He never forsakes us. Ele nunca nos aparta. His presence is always a sua presença está sempre ali. We are never alone. Nunca estamos sós. And we feel secure. E nos sentimos seguros. Because His promises porque suas promessas are unconditional to us. São incondicionais para nós. When Jesus washed His disciples' feet, quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, He asked them,
Ele pediu-lhes: Do you know what I have done? vocês sabem o que eu estou fazendo? And if I, your Lord and Master, E se eu sou seu Senhor e Mestre, have washed your feet, e tenho lavado seus pés, ye also should do this to one another. vocês também têm que fazer isso uns para com os outros. And my Bible E na minha Bíblia says if you know these things, diz: e se vocês sabem essas coisas and you do these things, e fazem essas coisas, then you can be happy. então sois bem-aventurados. You know yourself. Você sabe por si One mesmo of the greatest joys you get out of life que uma das maiores alegrias que você tem na sua vida is doing something for somebody else. é fazer algo de bom para alguém mais. And that's the life of a Christian. E essa é a vida de um cristão. Being servant to somebody else. Ser um servo para alguém. Live your life for others. Viver sua vida para os outros. And you're looking heaven in the face. E você olha ao seu rosto e você vê o céu. You say amen? Vocês podem dizer amém? That's a statement of Brother Branham's. Esse é um comentário do irmão Branham. Live your life for others. Viva sua vida para outros. And you're looking heaven in the face. E você vai aparentar como que se sua face vai resplandecer o céu. The greatest thing you can do A maior coisa que você pode fazer is to be kind one to another. é ser gentil um para com o outro. When the disciples in Jerusalem Quando os discípulos em Jerusalém sent Paul and Barnabas and them up to the church of Antioch, mandaram Paulo e Barnabé para as igrejas, they didn't tell them to go teach great spiritual things. eles não disseram a eles: vão ensinar as grandes coisas They espirituais. said, be kind and affectionate Eles diziam: sejam gentis e afetivos, and have mercy e tenham misericórdia, and remember the poor. e lembrem-se dos pobres, Do something for somebody else. façam algo por alguém. That's Christianity. Isso é cristianismo. The devil can't do that. O diabo não pode fazer isso. He will kill you. Ele vai te matar. He will take you farther than you want to go. Ele te levaria mais além do que você gostaria He de ir. knows that his end is the lake of fire. Ele sabe que seu fim é o lago de And fogo he wants to take you there with him. e quer te levar junto com ele. So he will give you no peace. Então ele não te dá paz. And there is no rest for the wicked. E não há descanso para But o oprimido. he will give you a substitute. Mas ele te dá um substituto. And this world we live in today E nesse mundo que vivemos hoje, has got so many pharmaceutical, tem tantas formas the drugs. de artifícios de And escape, that as word in drogas. Revelations, the word in Revelations E uma palavra em that Apocalipse says sorcery, que diz feitiçaria. that is drugs, Isso são as that's drogas. substance, Isso são substâncias. alcohol, Álcool, nicotine, nicotina, caffeine, cafeína, the things we can't do without. coisas que nos tiram The devil takes our physical bodies, quando o diabo toma nossos corpos físicos puts us in bondage to those things, e nos amarram com tais coisas. and we are not to be in bondage. E nós não somos feitos para estarmos We are amarrados. free. Nós somos livres. We are not subject to such things. Those things have no control over a Christian. Essas coisas não têm controle sobre um cristão. The Holy Ghost is what leads our lives. O Espírito Santo é aquele que tem controle em nossas vidas. And Brother Branham explained sickness this way. E o irmão Branham explica a respeito das doenças desta maneira. And sin. E sobre o pecado. He said smoking is not a sin. Ele disse: fumar não é um pecado. Drinking is not a sin. Beber não é um pecado. Adultery is not a sin. Adulterar não é um pecado. Those things are only attributes Estas coisas são apenas atributos of your unbelief. da sua The incredulidade. only sin O único is pecado unbelief. é a sua incredulidade. Is not a sin. Adulterar não é um pecado. Those things are only attributes Estas coisas são apenas atributos of your unbelief. da sua The incredulidade. only sin O único pecado is unbelief. é a sua You incredulidade. don't believe God's word. Você não crê na palavra de Deus. And because you don't believe God's E word, porque você não crê na palavra de Deus, you do all these things which are unpleasing to Him. você faz todas essas coisas que desagradam a Ele. And you become a servant to those sins. E você se torna um servo dessas coisas, dos teus atos. And all sickness E toda a doença is an evil spirit. é um espírito maligno. It is a spirit E é um espírito that would take your life. que toma a sua vida. And when the spirit is cast
out, E quando o espírito é expulso, then that affliction in your body, então aquela aflição do seu corpo, it dies. ela morre. And your body E o seu corpo, will throw away that cancer ele vence aquele câncer. and will heal itself, E o seu corpo se cura. because that's the way God created us. Porque esta foi a forma que Deus nos criou. And in the book of James, No livro de Gênesis, when they prayed for the sick, quando it says the prayer of the righteous man no livro de Tiago, quando eles oravam pelos doentes, availeth much. The prayer of a righteous man availeth much. It's James the 5th chapter 15th verse. Tiago capítulo 5, versículo And 15. when you pray for them, E quando vocês orarem por eles they are healed. e forem curados, And if they have committed any e sin, se eles têm cometido algum pecado, they are forgiven them. eles são perdoados. God does not just heal our body, Deus não apenas cura os He nossos also corpos, forgives us of our sin. mas Ele também nos perdoa de nossos Because pecados. the evil spirits depart. Porque o espírito maligno sai. I find many believers today Eu vejo muitos crentes hoje that believe that God only heals Christians. que crê que Deus apenas cura os cristãos. But I know that's not true. Mas eu sei que não é verdade. Because there were women of ill repute Mas porque aquela mulher de má reputação who would come up before Brother Branham que estava diante do irmão Branham and would confess their sins. e confessou seus pecados, And he would pray for them. e ele orou por ela And they were healed. e foi curada. And then there'd be sisters come up there. Então vinham irmãs ali Righteous living. com vida reta, vida Sanctified, vivida, holy, santa vida, pure. pura, And say, I'm not worthy. e diziam: eu não sou I'm digna, not worthy. não sou And digna. they would miss their healing. E elas perdiam sua cura. We're the one who came up there and said, Enquanto aquela veio ali I e subiu believe e he's disse, able to make me whole. ele disse: eu creio que ele é capaz de me The evil fazer-me, spirit would leave. de curar-me, e o espírito maligno The sair. body would be healed. Então o espírito maligno sai e o corpo se Sins cura. forgiven. Os pecados são Go thy perdoados. way. Vai no seu Our caminho, faith has made thee whole. pois a tua fé te tem curado. It's important you understand that. É importante que você entenda isto. God doesn't just heal your body. Deus não quer apenas curar o seu corpo. He sets you free. Ele quer te fazer livre. Evil spirits Espíritos malignos cannot dwell in the presence of God. não podem habitar na presença de Deus. I mentioned to you last night prayer clause Eu mencionei a vocês a noite passada a respeito dos lenços. in Acts 19:12, Em Atos 19:12, where God did many mighty miracles at the ministry of Paul. quando Deus fez grandes e poderosos milagres através do ministério de Paulo, So much so de tal forma that they took pieces of Paul's clothing que eles pegavam partes das peças das roupas de Paulo and they placed them on those that were sick. e colocavam sobre aqueles que estavam doentes, And the evil spirits left them e os espíritos malignos deixavam and they were healed. e eles eram curados. Brother Branham's ministry, No ministério do irmão he Branham, prayed over cloths. ele orou sobre lenços. I see you brought some here tonight. Eu vi que vocês trouxeram algumas roupas To aqui be essa prayed noite over. para que fossem oradas. And there's no healing in those cloths, Não há cura na roupa, but it's our faith mas é a nossa fé that we believe will take it. que nós cremos e nós And tomamos that ela, evil spirit must leave that de person. que os espíritos malignos devem sair daquela pessoa. When I first moved to Tucson, Quando eu me mudei para Tucson, Brother Branham prayed over some sheets and some tablecloths. o irmão Branham orou sobre algumas toalhas, por algumas toalhas de mesa. And I kept those things for 35 years. E eu guardei essas toalhas por 37 And anos. 2 years ago, E 2 anos atrás, I started giving them away to the people. eu comecei a distribuir isso para o povo. We've mailed out thousands of them. Nós temos enviado por correio milhares Some of deles. you people have already received some. Talvez alguns de vocês já tenham recebido. When I came to Brazil this time, Quando eu vim ao Brasil dessa vez, I brought 3,000. eu trouxe 3.000, They were cut up pieces. cortadinhos em pedaços. And today we gave those to your pastor. E hoje, essa manhã, nós demos eles aos seus pastores. And they will have those E eles vão ter eles, so that you can practice para que vocês possam what's in praticar Acts 19:12. o que está em Atos 19:12. Brother Branham prayed over those. O irmão Branham orou por eles. But your prayer, Mas a sua oração, God will hear your prayer. Deus vai ouvir a sua oração. God has been good enough to us Pois Deus tem sido bom o that He suficientemente gave para us nós, these prayer cloths. de que Ele nos deu esses That now lenços, you can have them. para que vocês pudessem And we will tê-los. hear of miracles E eles serão responsáveis pela cura e por milagres that have occurred. que ocorrerão. Brother Branham said O irmão Branham disse that if this is a true move of God, que isso é um verdadeiro movimento de Deus,
there will be another book of Acts written after this. Que haverá um novo livro de Atos escrito após tudo isso. And I have the privilege E eu tive o privilégio of hearing what's happening all over the world. de ver tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. And I heard of a very marvelous testimony today E eu dei um grande, maravilhoso testemunho esta manhã. from Brother Vanderlei. Eu ouvi do irmão Vanderlei um maravilhoso testemunho Well, esta there was manhã. a sister in this church sick Quando unto death. Quando havia uma irmã que nessa igreja doente para morrer, They had given her only a few days to live. deram poucos dias para que ela vivesse. And she was prayed for. E ela orou. And a prayer cloth was used. E ela usou And it um lenço. inspired her faith. E aquilo inspirou sua And I fé. heard that she had been healed. E eu ouvi que ela foi And now curada. she's going to get E married. que vai casar-se. And she's a healthy person. E que ela é uma pessoa saudável. That's the same kind of things that happen in the book of Acts. Isso é a mesma coisa daquelas coisas que aconteceram no livro de Atos. When I went to Haiti 2 years ago, Quando eu fui ao Haiti há 2 anos atrás and to Venezuela, e a Venezuela, places I had been many times, lugares aos quais eu tenho ido várias vezes. when I gave my testimony Quando eu dei o meu testemunho and I walked out among the people, e eu caminhei no meio do povo, I didn't pray for them, eu não orei por eles, but because they believed the testimony mas porque eles creram no meu and testemunho, it gave them faith, aquilo aumentou sua they fé. shook my hand, Eles apertavam minhas they mãos, touched me, eles me tocavam, or I just waved at them, ou eu apenas acenava para and eles. miracles happened. E milagres aconteceram. That's the way it was. Essa é a maneira que deve ser. That's the way it occurred in that book of Acts chapter 5. Essa é a maneira que ocorreu no livro de Atos, As capítulo Peter 5. walked the streets of Jerusalem, Enquanto Pedro caminhava pelas ruas de they believed Jerusalém, his testimony. eles criam no seu testemunho. They brought the sick and the afflicted, E eles trouxeram os aflitos e os doentes and they laid them out on the street e os deitavam nas ruas so that the shadow of Peter could just pass over. para que a sombra de Pedro passasse por cima deles. And the people believed, E o povo cria. and evil spirits left E them, os espíritos malignos and they saíam. were healed. E eles eram curados. In Campo Grande last weekend, Em Campo Grande, na última semana, I went off of the platform. I left eu the desci da plataforma. platform, and there was an elderly brother there, an older man, E havia um ancião, um homem velho ali, that he had said he wanted to give me a hug. que ele tinha me enviado uma mensagem que ele queria me dar um abraço. And I was leaving, E eu estava descendo. but I remembered that he had said he wanted to embrace me. Mas então eu lembrei que ele disse que queria me abraçar. So I went back and embraced him. Então eu fui ali e o abracei. And then I just walked the aisles, Então eu caminhei and I shook pela every igreja. hand E eu cumprimentei a todas as of mãos everybody that wanted to shake hands. de todos que queriam saudar. And the people were praying. E as pessoas estavam orando. And I have been told E me foi dito that a man who had not walked for 6 years de um homem que não caminhava por 6 is anos, walking today está caminhando hoje. out of his wheelchair. It was not my faith, Não foi a minha fé, it was his faith, foi a fé dele, the faith of the people. a fé do povo. I have seen miracles all over the Eu world. tenho visto milagres por todo o mundo. I told you of miracles in my own life last night Eu disse para vocês alguns milagres da minha própria vida, that changed my life. que mudaram a minha vida. About a year ago, Há mais ou menos um ano a atrás, group of my young people in my church, about a year ago, a mas- group of young people from my church um grupo de jovens da minha igreja, went sightseeing in the Grand Canyon. eles foram tirar um tempo ali no Grand Canyon. And it's a very strenuous, difficult hike. E é um lugar muito de difícil The acesso. weather's very hot. E aonde é muito quente. They ran out of water. E eles saíram da água They became dehydrated. e eles se desidrataram. And one girl received seizures. E uma moça ali, ela It começou a ter affect- espasmos it affected her nervosos. brain. Afetou o seu cérebro. She went into spasms. Ela ficava com espasmos. They had to come out, Eles tiveram que sair go back to get her with a helicopter. e ir buscá-la com um helicóptero. It happened on Saturday. E aconteceu no sábado. I saw her in Wednesday. E eu a vi na outra quarta-feira. She was in church, E ela estava na igreja, sitting in a congregation sentada ali na igreja. like this. Assim.
Could not sit still. Não podia sentar-se Her nerves corretamente. had been so damaged. Seus nervos tinham sido de tal forma She had not danificados. been able to drink or eat. Ela não era capaz de beber ou de comer, She couldn't hold still. porque ela não conseguia segurar Any as food or coisas, water de comida ou to água, be put in her mouth. para colocar em sua boca. They had to give her something in a vein. Elas tinham que dar medicina, drogas em And she suas came to veias. church E ela veio à to be igreja prayed for. para que eu orasse por ela. We prayed for her. E eu orei por ela. She left the same way. E ela saiu dali da mesma maneira. Sunday morning, No próximo she domingo, came in the church again. ela entrou na igreja. And I saw her. E eu olhei para ela. And she wanted to know, E ela queria saber, Brother Green, irmão Green, will you pray for me again? o senhor não oraria por mim de novo? And I said, I sure will, darling. E ele disse, sim, querida. And during church service, E durante o culto, I forgot her. eu esqueci-me I dela. dismissed church. Eu despedi a igreja. And as I went out the back, E quando eu caminhava para she was sair, standing there with a few of our young people around her. ela estava ali com alguns outros jovens ao lado dela. She was still like this. E ela ainda estava assim. And as soon as I saw her, E quando eu a vi, I said, oh, Naomi, eu disse, ô Naomi, I'm so sorry. eu estou tão... Me I desculpe. forgot to pray for you. Eu esqueci de orar por ti essa I will manhã. pray for you now. Eu vou orar por ti I agora. walked over and I said, Lord, E eu fui a ela e disse, Senhor, forgive me me perdoe for forgetting this child. por esquecer dessa criança. Lord, I can see that she's suffering. Senhor, eu posso ver que ela está And she sofrendo. needs a touch from E you. que ela necessita do teu I'm toque. standing E eu there, estava ali de pé. and young people around her, E os jovens ao redor dela. and she is like this, E ela estava assim. and it's just like something came down over her E head. parecia que uma auréola como que descia ao redor da cabeça dela. E pegou a cabeça dela e a sua cabeça parou de mexer. E quando chegou essa mão parou de mexer. E quando chegou essa mão parou de mexer. And my young people, E os meus jovens ali da igreja, who I have pastored all their lives, que eu tenho pastoreado e conhecido todas as and suas they've heard my vidas, e testimony, têm ouvido os meus but testemunhos, they had never seen a miracle mas like that. nunca tinham visto um milagre They assim. began to shout, Eles começaram a gritar: It's a miracle! é um milagre! It's a miracle!" É um milagre! Now I am their pastor. Eu sou o seu pastor I have seen it happen all over the world. e eu tenho visto isso acontecer por todo o mundo. I am standing there, Mas eu estava ali de pé and I am so shocked. e eu estava tão abismado. I don't know what to say. Eu não sabia o que dizer. And I turn and walk off E eu saí e fui e caminhei, because I don't know what to say. porque eu não sabia o que dizer. I'm just overwhelmed. Eu estava como que fora de mim. This was just last year. E foi no ano passado. As many times as I've seen it, E muitas vezes eu vi it isso. happened there. Mas quando aconteceu I ali, was shocked. eu fiquei chocado. But he's still the same God. Mas ele é ainda o mesmo Deus. Two weekends ago, 2 finais de semana atrás, I was invited to San Diego, California, eu fui convidado a ir à cidade de San Diego, na Califórnia. and I spoke to about 300 young people E eu falei para mais ou menos uns 300 jovens that speak the Spanish language. que falam a língua espanhola. And this girl, Naomi, E aquela menina, Naomi, from my church, da minha igreja, went over there with a group of young people. ela estava ali com aquele grupo de jovens. And when I told her story E quando eu disse a história dela, and then introduced her to the audience, então quando eu apresentei à audiência, a beautiful red-headed girl, uma garota muito bonita, 18 years old, 18 anos de idade, standing there praising the Lord, levantou-se adorando a it Deus. just does something inside of you. It does something inside of you. Aquilo move algo dentro de você. He is the same yesterday, Ele é o mesmo ontem, today, hoje and forever. e para sempre. Now, it is not possible Agora não é possível for me to come out into the audience para que eu descer na audiência and shake hands with every one of you. e saudar as mãos de todos vocês. But tonight when we leave, Mas essa noite, quando nós sairmos, if you want to shake my hand, se você quiser apertar a minha mão, you get outside você saia do lado de fora and you stand around this building e fica ao redor desse edifício, against the walls, contra as paredes, and I will walk around this church. e eu vou caminhar ao redor da igreja. I'll walk down the street E vou caminhar ali nas ruas. and I'll shake every hand E vou saudar todas as mãos. if it'll be a blessing to you. E se isso for uma bênção para você.
I believe God. Eu creio em Deus. He's real. Ele é real. I know He's real. Eu sei que Ele é real. Now is it okay if I start preaching now? Está tudo bem se eu começar a minha pregação agora? Put that fan right on me. Deixa ela parada para ele. Let me be selfish. Deixe-me ser egoísta. Right on me. Exatamente em mim. Thank you. Obrigado. See, I'm working. Vejam, eu estou trabalhando. You're resting. Vocês estão aí descansados. So I get a fan. Então eu preciso do ventilador. A noite passada, I shared with you eu compartilhei com vocês how God updated Himself to me como Deus trasladou-se da história para mim. when I saw those miracles Quando eu vi aqueles milagres, when I was 16 years old. quando tinha apenas 16 anos de idade. I shared with you Eu compartilhei com vocês how I had been healed in Brother Branham's meeting como eu fui curado em um culto do irmão Branham. and how I got a call to the ministry. E como eu tinha um chamado para o ministério. Now, I cannot make you believe what I believe. Eu não posso fazer vocês crerem no que eu creio. But I'd like to take a little while Mas eu gostaria de tomar mais uns and momentos tell you why I believe what I believe. e dizer por que eu creio no que eu creio. You see, I believe Eu creio that God visited this generation. que Deus visitou esta geração. He sent us a mighty prophet. Ele nos enviou um profeta poderoso. In the spirit and power of Elijah. Um profeta no poder e no espírito de Elias. A man who loved the wilderness. Um homem que amava o deserto. Preached against the Jezebel spirit. Pregava contra o espírito de Jezabel. Had no desire for fame or money. Não tinha desejo de fama ou dinheiro. Called the religious leaders of the world hypocrites. E chamava os líderes religiosos do mundo de hipócritas. And I know that everybody didn't see him like I did. E eu sei que nem todo mundo vê ele ou via como eu via. But I often ask people this question. Mas eu com frequência perguntava às pessoas, fazia um questionamento. If you had lived in Noah's day, se você tivesse vivido no tempo dos dias de Noé, would you have believed his message? Você creria em sua mensagem? He was one man. Era um homem. Nobody else was preaching what he was preaching. Ninguém mais pregava o que ele pregava. No denomination appointed him as a prophet. Nenhuma denominação o apontava como um profeta. Only his own family believed him. Apenas a sua própria família cria nele. Mas a Bíblia diz he condemned the entire world. Que ele condenou o mundo todo. Now, if you and I had lived in Noah's day, agora, se eu e você tivéssemos vivido nos dias de Noé, teríamos crido naquele homem? Or would we have said, well, that didn't come out of my denomination? Ou teríamos dito, ele não saiu da minha denominação. And who made him a prophet? Quem é que fez ele um profeta? Noah was a man. Noé era um homem who found grace in the eyes of the Lord. Que encontrou graça aos olhos do Senhor. And his message e sua mensagem was for the whole world. Foi para o mundo todo. It wasn't just for one congregation. E não foi apenas para uma congregação. It was for the whole world. Foi para o mundo todo. Those who believed it, aqueles que creram were saved in the ark. Foram salvos na arca. Those who did not, aqueles que não creram, everyone perished. Então cada um pereceu. I don't care if they were rich or poor. Não importava se eram ricos ou pobres. They were successful or beggar. Se eram bem-sucedidos ou eram mendigos. Everyone perished. Cada um pereceu. If they didn't accept Noah's message. Por não aceitarem a mensagem de Noé. Have you ever thought? Vocês já pensaram? If you'd lived in Noah's day, se vocês vivessem nos dias de Noé, would you have believed him? Vocês teriam crido nele? What about Abraham? E sobre Abraão? Abraham was a man, Abraão foi um homem that he was a successful man, que ele era um homem muito bem sucedido. And one day he felt like God told him, e um dia ele viu que Deus disse a ele: Leave your country, deixe o seu país, leave the house of your father, deixe a casa do seu pai, go to a new land I'll show you, vai para uma nova terra que eu vou te mostrar, and I'll give that land to you, e eu vou te dar aquela terra, and I'll make you a great nation, e vou fazer de você uma grande nação, and I shall make you a blessing to all people. E eu te farei uma bênção para todas as nações. Abraham believed God. Abraão creu em Deus. And it was counted unto him for righteousness' sake. E ele foi imputado por justiça. But if you lived in Abraham's day, mas se você vivesse nos dias de Abraão, would you have followed Abraham? Você teria seguido com Abraão? Or would you have said, no, this is different than my mother and father had? Ou você teria dito, não, isso é diferente do que meu pai e minha mãe me ensinaram? My grandfather didn't believe like that. Meu avô não cria assim. That's not my denomination. Isso não é na minha denominação. I never heard of such things Nunca before. ouvi coisas assim antes. That's so strange. Isso é tão
estranho, eu não posso crer. But that's the way God dealt with Mas essa é a Abraham. maneira como Deus tratou com He Abraão. took Abraham Ele levou Abraão and he kept his promise. e ele manteve sua And he promessa. blessed the whole E world. ele abençoou o mundo todo. Because from his loins Porque de seus lombos came Jesus Christ. veio Jesus Cristo. His nephew Lot O seu sobrinho Ló went along with Abraham. saiu com Abraão. And he lived down in Sodom and Gomorrah. E ele foi viver em Sodoma e Gomorra. And one day Lot was sitting in the gate of that city. Então um dia, quando Ló estava sentado aos portões daquela cidade, And two angels came in that e gate. 2 anjos entraram pelos portões. And Lot recognized them as angels. E Ló os reconheceu como anjos. Everybody else just saw two men. E todos os demais viram apenas como 2 homens. And they wanted to have pleasure with those E men. queriam ter prazer com aqueles homens. But those two messengers brought a message Mas aqueles 2 mensageiros to Lot. trouxeram uma mensagem And get para out of Ló. the city. Saia da cidade. God's going to destroy this place. Deus irá destruir este lugar. Everybody else perished Todos os demais pereceram, because they didn't see two angels. porque não viam 2 anjos, They just saw two men. apenas viam 2 homens. If you lived in Sodom in that time, Se você vivesse em Sodoma naquele tempo, would you have seen two men teria visto 2 homens or would you have seen two witnesses? ou 2 testemunhas. We can go to John the Baptist, Nós podemos ir aos dias de João Batista, a man that was prophesied. o homem que estava profetizando. Isaiah had said, Aqui Isaías tinha the voice dito, of one crying in the a wilderness. voz que clama no deserto. Malachi 3 had said, Malaquias 3 diz, one to prepare the way of the Lord. aquele que preparará o caminho do His Senhor. father, a priest, Zacharias, Seu pai, o sacerdote Zacarias, even had a visit from an angel ele teve a visita de um anjo. behind the curtain of the holiest of holies. Antes, ali dentro da cortina do Santíssimo do He Santíssimo. could not talk when he came out. Ele não pôde mais falar quando ele He saiu could dali. not tell the people what he saw. Ele não pôde dizer ao povo que ele He viu. told his wife Elizabeth. Ele disse à sua esposa Elizabeth. She conceived Ela concebeu. when it came time for John to be born. E quando chegou o tempo de João nascer, They said, what shall you name him? e eles perguntaram como deve ser o seu nome. And his father could still not speak. E seu pai ainda não podia falar. So Elizabeth said his name shall be John. E Elizabeth disse, seu nome deve ser João. All those people said, oh, no, there's nobody in your family named John. E as pessoas disseram, não há ninguém na sua família com o nome de João. He could be Zacharias the 23rd. Ele deve ser Zacarias 13º. Everybody in your family is named Zacharias. Todos na sua família foram chamados de And Zacarias. they turned to Zacharias E eles viraram-se para Zacarias and said, what do you want to call him? e pediram, o que he você wrote on a quer? slate. Perguntaram-lhe o que você quer His name chamá-lo. shall be called John. E ele escreveu numa placa, seu nome deverá And chamar-se his João. speech came back. E sua fala And he voltou. stood and he prophesied. E ele virou-se e profetizou. And he told them who John was. E ele disse quem era The João. voice of one crying in the A wilderness. voz que clamava no clamaria no prepare the way of the deserto. Lord. Para preparar o caminho do Senhor. The high priest, O sumo sacerdote, Caiaphas, Caifás, e Anás, and Herod, e Herodes, and the wise, the men, their advisors. e os homens sábios daquele The mundo, counselors. os conselheiros. They all heard this. Eles todos ouviram They aquilo. knew this. Eles sabiam aquilo. But they didn't believe. Mas eles não creram. John the Baptist grew up. João Batista cresceu He went into the wilderness. e ele estava no deserto. Repent, you Arrependam-se, vipers. vocês víboras. They asked him, who are you? E eles pediam, quem é você? Are you the Christ? Você é o Cristo. He denied not, Ele diz, não sou, because he was anointed. porque ele não era ungido. Are you Elijah? Você é Não. Elias? Não. Then who are you? Então quem é The você? voice of one crying in the wilderness. Eu sou a voz que clama no deserto. They didn't accept him. Eles não aceitaram. He told them exactly who he was. Ele disse exatamente quem ele era. But they didn't believe him. Mas eles não creram. Now, if you'd have been in that day, Se vocês estivessem naqueles would you dias, have believed John the vocês Baptist? teriam crido em João Batista? And he introduced Jesus, E ele apresentou Jesus, who because of his mother, they were cousins. que por causa do parentesco de suas mães, eles eram primos. But the religious leaders of the world Mas os religiosos do mundo didn't accept Jesus. não aceitaram Jesus. He didn't come the way they had it planned. Ele simplesmente não veio da maneira como eles tinham planejado que viesse. If he had come down from heaven, Se ele tivesse vindo do céu a full-grown man, como a man instead of a baby, um homem grande, and with 10,000 angels behind him, e com 10.000 anjos atrás dele, and had done away with the Romans, e tivesse liquidado com os and romanos, made them the rulers, e tivesse feito deles os governantes, they would have said, behold the Messiah. eles diriam, eis o Messias.
But he didn't come that way. Mas ele não veio dessa He forma. came born of a virgin, Ele nasceu de uma virgem. introduced by John the Foi Baptist. apresentado por João Batista. If you'd lived in Jesus' day, Se você tivesse vivido nos dias you de think you'd Jesus, recognize that he was the Son of vocês God? pensam que vocês reconheceriam nele o Filho de Deus? Or would you have been like most of the people in that day? Ou vocês teriam sido como com as outras pessoas daqueles dias? There was Paul. Então Paulo, He knew the scriptures. ele conhecia as Escrituras, He heard about Jesus, ele ouviu de Jesus, but he never believed on him mas ele nem mesmo ele creu nele. until Jesus met him on the road to Damascus. Até que Jesus encontrou com ele no caminho para Damasco. And then later on, Paul wrote Timothy Então Paulo escreveu para Timóteo, in 1 Timothy 1:12. em 1 Timóteo 1:12. I thank God that God has put me into the ministry. Ele disse: agradeço a Deus por ter me colocado no And the ministério. next verse, E no próximo versículo, especially since I've done these things against him, especialmente eu que tenho feito essas coisas contra ele, but I did them in ignorance mas eu o fiz em minha and in ignorância unbelief. e na minha incredulidade. Paul said, I didn't know. Paulo disse: eu sabia, But once God revealed mas himself, quando Deus revelou-se a si mesmo, then he believed então ele creu that Jesus was the Christ, que Jesus era o Cristo, the Son of the living God. o Filho do Deus vivo. There was a woman in Samaria. Havia uma mulher ali em Samaria. She was looking for the Messiah. Ela estava procurando o Messias. Jesus met her one day Jesus a encontrou um dia. and said, Woman, I want a drink of water. Ele disse: mulher, dá-me de beber. And she said, It's not lawful for you, a Jew, to ask me a E Samaritan ela for a drink of water. respondeu: não é justo nem pela lei que eu e você, judeus e samaritanos, conversemos. He said, Woman, if you knew who you was talking to, E ele disse: mulher, se soubesses quem está falando contigo, you'd ask me for a drink. me pedirias água. For the water that I give you to drink, E a água que eu te daria para beber, you'll never thirst. nunca mais teria She sede. said, Are you greater than our father Jacob, who dug this well? E ela disse: és tu maior do que nosso pai Jacó, que cavou este poço? He said, Go get your husband. E ele disse: vai e traga o seu marido. She said, I don't have one. E ela disse: eu não He tenho. said, You tell the truth. E ela disse: você falou a verdade. You've had 4, Você teve 4. and the one you now live with is not your E husband. esse com quem vives agora não é teu And marido. she said, E ela disse: Sir, I Senhor, perceive you to be a prophet. eu vejo que és um profeta. And she went into the city, E ela entrou na cidade. and she began to tell everybody, E ela começou a dizer a todos: Come see a man venham ver um who homem has told me everything I've ever done. que me disse tudo o que eu tenho feito. Now, he only told her one thing, E ele apenas disse uma coisa para but she ela. believed Mas ela creu if he saw one, que se ele sabia uma, he could see it all. ele podia saber tudo. If you had been in her place, Se você tivesse estado no lugar dela, would you have believed? você teria crido? Now, let me give you my personal testimony. Deixe-me dar-lhes o meu testemunho pessoal. I told you last night the first time I saw Brother Branham. Eu disse a vocês ontem, a primeira vez que eu vi o irmão Branham. A little boy, 7 years old, healed Um pequeno menino de 6, 7 anos de idade curado from blindness. de cegueira. A little 6-year-old boy, 2 feet. Um pequeno menino de 6 anos com os 2 pezinhos. And a young woman that had sinned against her wedding vows. E uma jovem mulher que tinha pecado contra os votos de seu casamento. Brother Branham told her and her husband O irmão Branham disse a ela e a seu marido what they had done. o que eles tinham feito. That attracted my attention. Aquilo atraiu a minha atenção. I'd never seen anybody Eu nunca tinha visto ninguém that could do that. que podia fazer That aquilo. was in the year of 1950. Aquilo foi no ano de In 1950. 1951, Em 1951, I went to Bible school, eu fui para uma escola bíblica. and Brother Billy Paul was there. E o irmão Billy Paul estava ali. And one day he was talking to the dean of men E um dia ele estava falando com o diretor da escola, in the dean's office, no escritório do diretor. and I was sitting like in the lobby. E eu estava ali esperando na sala de espera. Billy came out of the office, E o Billy saiu went to do his escritório e foi para seu quarto. and the dean was standing there talking to me and others. E o diretor ali ficou de pé e estava falando para mim e para outros And the ali. telephone rung in his office. E o telefone tocou no seu escritório. He went back in his office, E ele entrou no seu escritório. and in a few minutes he came back out, E em poucos minutos ele voltou. and he said, Where did that Branham kid go? Aonde foi aquele filho do Branham? And I said, He went to his room. E eu disse, ele foi para o quarto. He said, Well, he didn't talk to anybody on the phone, did Ele he? disse, ele falou com alguém no telefone, não falou? I said, No, sir. Eu disse, não, senhor. And Dean Sanders said,
E aquele dia o diretor He disse: says, that's awful strange. ah, isso é muito estranho. He said, that was Reverend Branham on the phone in my office. Esse telefonema era do reverendo Branham. And he's in Jeffersonville, Indiana. E ele está em Jeffersonville, Indiana. And he just told me everything that I told his son. E ele me disse tudo o que eu tinha dito para seu filho. My thought at that time was, O meu pensamento naquela idade, naquele tempo foi: I'm sure glad my daddy can't do that. ah, eu tenho certeza que eu seria muito feliz se meu pai pudesse fazer isso. In 1961, Em 1961, Brother Branham came to the city of Beaumont, Texas again, o irmão Branham veio à cidade de Belmont, no Texas, where novamente, he'd come in 1950, ali onde ele tinha vindo em 1950, where I had been healed of the bowel aonde trouble, eu tinha sido curado da prisão de ventre. where he told me I had a call to preach, E quando ele me disse que eu tinha um chamado para pregar. and where he'd prayed for me as I put him over in that car. E quando ele orou por mim, quando eu colocava dentro do carro. This time I was one of the pastors, Daquela vez eu era um dos pastores. and there were 3 pastors, E haviam 3 pastores. and one of them was a Trinitarian, E um deles era um trinitariano. and the other one was a oneness, E o outro era um unicista. and neither one of them accepted me in their E denomination, nenhum deles me aceitava em sua denominação. and they said I was a two-ness, E eles diziam que eu era um dualista. because I didn't believe in 3, Porque eu não cria em 3. and I didn't believe in 1 E the não way he cria did. nem em um, como eles And criam. both of those men Então ambos had breakfast with Brother Branham, estavam num café da manhã com o irmão Branham. and I heard them make fun of Brother Branham. E eu ouvi eles brincarem com o irmão And Branham. I will tell you now, E vou dizer-lhes agora that was within 2 years, que em 2 anos, Brother King o irmão Ken and Brother Petty e o irmão Perry, both dropped dead ambos caíram mortos while preaching in their pulpits. enquanto estavam pregando em seus púlpitos. Now, over 2 years, that got my attention. E depois de 2 anos aquilo me chamou a atenção. But on Saturday morning, Mas sábado pela we manhã, had a breakfast, nós tivemos um café da manhã. and my wife and I sat with Brother Branham at the head table. E a minha esposa e eu estávamos ao lado do irmão Branham And na mesa. Brother Branham preached a sermon E o irmão Branham pregou o sermão. entitled The Godhead Explained. O sermão A Divindade Explicada. And he told both of those brothers E ele disse a ambos aqueles irmãos where they were wrong que eles estavam in errados the way they believed the Godhead. da maneira como eles criam na divindade. Now, I enjoyed the sermon E eu gostei do sermão, because that's exactly the way I believe the Godhead. porque foi exatamente a maneira como eu penso a respeito de como é a And I divindade. wondered then E eu questionei if então Brother Branham had heard them make fun of him to me. se o irmão Branham tinha ouvido deles fazendo brincadeira a respeito de como ele cria para mim. Now, from 1950 De to 1950 1961, até when I 1961, had seen Brother Branham at the meetings, quando eu encontrava o irmão Branham nos I would encontros, always be with Billy Paul eu sempre estava com o irmão Billy Paul, because we were school buddies. porque nós fomos amigos de escola. And Brother Branham knew me as Billy Paul's school E o buddy. irmão Branham me conhecia como o colega de escola do Billy. But after Brother Branham met my wife Mas depois que o irmão Branham conheceu minha esposa, and learned that she went hunting with me e ele soube que ela caçava and comigo, that she shot a big rifle e que ela atirava com um grande fuzil, and was a better shot than I e was, que ela era a melhor atiradora do que eu era, from 1961 de to 1961 1964, até 1964, Brother Branham knew me o irmão Branham me conhecia as the husband of the little lady who shot the big gun. como o marido daquela pequena senhora que atirava com um fuzil grande. Now, brothers, that's very humbling Oh, irmãos, isso é muito humilhante. to be known by your wife's reputation Ser conhecido de alguém pela reputação de sua esposa, of being able to shoot a gun. que ela era uma boa atiradora. Only in 64 and 65 Apenas em 64 e 65 does Brother Branham refer to me by name, foi quando o irmão Branham se referiu a mim pelo nome, Brother Perry or Brother Green. por irmão Perry ou irmão Green. But at the last night of that meeting, Mas na última noite daquele encontro, they needed to take up an offering for the expenses. eles precisavam tirar uma oferta para as despesas da And those two reunião. pastors insisted that I take up the offering. E aqueles 2 pastores me deixaram a responsabilidade para tirar a And oferta. they told me E me disseram that I needed 2 people to give 100
que eu precisava de 2 pessoas que dessem I 100 needed dólares, 4 people to give 50. 4 pessoas que dessem 50 dólares, I needed 10 to give 20. 10 pessoas que dessem I 20 needed dólares, 20 to give 10. 20 pessoas que dessem 10 And then dólares, take up the change of the $1 bills. e pegasse os trocados e os miúdos. And that would make it over $800. Então, para que eu conseguisse 800 And then all the dólares, expenses would be paid. para que todas as despesas fossem pagas. Well, I had never done that in my life. Mas eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. That night I took the offering. Então, aquela noite eu And I said, I tirei oferta. need 2 people to give me E $100. eu disse, eu preciso de 2 pessoas que me deem I 100 need 2 dólares. people to give me $100. Preciso de 2 pessoas que me deem 100 And my dólares. mother and father stood up and gave Meu it pai e minha mãe se levantaram e se colocaram de pé, to keep me from being embarrassed. para não deixar eu ficar constrangido. I said, I need 4 people to give me $50. Eu disse, eu preciso de 4 pessoas que me deem My- 50 dólares. My 2 sisters and my 2 brother-in-laws stood up. Minhas 2 irmãs e meus 2 cunhados se levantaram. I said, I need 10 people to give me $20. E eu disse, eu preciso de 10 pessoas And que the me deem people- the 20 peop- dólares. The people of my church stood up. E as pessoas da minha igreja que estavam ali se levantaram. And then I had them stand up for the 10s. Então eu pedi por 10. And when we got the E $800, quando nós conseguimos os 800 everybody- dólares, Oh, todos nós hallelujah. batemos as mãos, Praise the aleluia, Lord. louvado seja o Senhor. When Brother Branham came, Quando o irmão Breno entrou, I'm in the pulpit eu estava no púlpito. and I'm singing, Only E eu Believe. estava cantando, Only Believe. And these other 2 pastors met Brother Branham at the door. E os outros 2 pastores foram encontrar o irmão Breno na porta. They were telling him Estavam dizendo a ele that all the expenses had been covered. de que todas as despesas tinham sido cobertas. So when Brother Branham came to the pulpit, Então o irmão Breno chegou ao púlpito, he greeted the audience ele saudou a audiência and he said, I understand that enough offering was given tonight that all the expenses have been met. Ele disse, eu entendo que foi dado suficiente oferta esta noite, todas as despesas vão poder ser pagas. He said, I want you to know Eu quero que vocês saibam that I don't like it que eu não gosto when people say, who'll give 100? quando alguém diz quem dá 100, Who'll give 50? quem dá 50, Who'll give 20? quem dá 20. And he turned around and looked right at E me ele virou-se e olhou exatamente no meu rosto and smiled. e sorriu. He knew Ele sabia that those 2 men que aqueles 2 homens had made me do that. foram quem me fizeram fazer aquilo. And I've done that twice in my life. E foi 2 vezes que fiz na minha vida. That night Aquela noite was the first foi a primeira and the last. e a última. These things I begin to remember them. Essas coisas eu começo a lembrar, então. And in 1963, Em 1963, I was in Shreveport, Louisiana, eu estava em Shreveport, em and Louisiana, Brother Branham was preaching for Jack Moore. e o irmão Branham estava pregando ali para um pastor chamado Jack Moore. And I heard Brother Branham tell about the 5 times of the spoken word. E eu estava ouvindo o irmão Branham falar sobre as 5 vezes da palavra falada. Because the day before, Porque um dia antes, he'd spoken the tumor out of Sister Meade. ele falou a respeito do tumor da irmã Meda. And I thought that was such marvelous testimonies E eu pensava, que maravilhosos testemunhos. that I asked my friend Billy Paul, Então eu pedi ao meu amigo Billy Paul, could I get your dad to come back for a meeting in Beaumont? será que eu não posso convidar o seu pai para ele vir para ter uma reunião comigo lá em Belmont? That was in November. E aquilo foi em novembro. In January, to see me, O irmão Borges veio ver-me and we set up a meeting for March. e nós marcamos uma reunião, uma campanha para março. And Brother Branham was going to have a meeting in Tulare, California, O irmão Branham estava indo para ter uma campanha em Tulare, em and one in Califórnia, Dallas, e outra em Dallas, and then in Beaumont, então em Belmont, then one in Louisiana, e outra em Louisiana, one in Mississippi, e outra no Mississippi, one in Alabama, e outra no Alabama, and then one down in Florida. então outra em Flórida. 6 weeks he's going to cross the country. Em 6 semanas ele viria cruzando o país. And so the week that he was to come to our place, Então a semana que ele viria ao nosso lugar, I told my congregation on Sunday morning, eu disse à minha congregação no domingo de manhã: come to church tonight, venham à igreja esta noite, and I will tell you everything I know about Brother Branham, que eu vou dizer tudo que eu sei a respeito do irmão Branham, so that you will know how to invite the people to the meetings. para que vocês saibam o que dizer para convidar as pessoas para a reunião. And that Sunday night, E aquele domingo à noite,
I was going to take about an hour, Eu estava para tomar mais ou menos uma hora. and I was going to tell them some of the things I've shared with you E estava para dizer para eles algumas dessas coisas que eu tenho compartilhado com last night and vocês. today, Que eu estava para dizer hoje. up to what had happened until Do 1964. que tinha acontecido até aquela data entre eu e o irmão Branham. And I'm about 15 minutes deep into talking to the people. E eu estava mais ou menos 15 minutos. 15 minutes. I had been E uns preaching about 15 minutes. 15 minutos eu estava pregando And the telephone rang in my office, e o telefone tocou no meu escritório. and a young boy answered the phone, E um jovem ali foi atender o came on the telefone, platform, veio à plataforma and interrupted me from preaching, e me interrompeu na pregação. and said, Brother Green, this is Brother Branham on the E phone. disse, irmão Green, é o irmão Branham lá no telefone. Now, Brother Branham was in Tucson, Arizona, O irmão Branham estava em Tucson, no and I was Arizona. 1,100 miles away in Beaumont, E eu Texas. estava a 1.600 quilômetros de distância, em Belmont. And I turned to the congregation, E eu virei para a congregação. and I said, since I'm talking about the man, Eu disse, bem, estou falando a respeito do homem. let me go talk to the man, Deixe-me ir falar com ele. and when I come back, maybe I'll have something else to tell E you. quando eu voltar, talvez eu já tenha mais alguma coisa para contar para vocês. Those words were true. Aquelas palavras foram verdadeiras. I went to the phone, Eu fui ao telefone and I said, hello, Brother Branham. e eu disse, alô, irmão Branham. And Brother Branham says, hello, Brother Green. Ele disse, alô, olá, irmão I Green. said, Brother Branham, do you know what I'm doing? E eu pedi, irmão Branham, o senhor sabe o que eu estou fazendo? I was going to tell him Eu estava para dizer a ele that I was talking about him. de que eu estava falando dele. And to my E surprise, para minha surpresa, he said, yes, I do. ele disse, sim, eu sei. When I got my breath back in my body, E quando eu recuperei o meu fôlego, there wasn't any of this. Are you kidding? Are you kidding me? Eu- This is a joke. eu não disse, você está me brincando, está brincando comigo, que é you uma really don't brincadeira. know? O senhor não sabe? No, I knew that he knew. Eu sabia que ele sabia. And so I said, Então eu disse, Brother Branham, irmão Branham, am I wrong? eu estou errado. And this was his answer. E esta foi sua resposta. Brother Green, I called you Irmão Green, eu vou te telefonar. to tell you to do all that's within your heart. Eu te chamei para que o senhor para te dizer que faças tudo o que tem no seu coração. And if you make a mistake, E que se você fizer um erro, I will call you. eu te chamo de novo. Now that will change your life. Olha, uma coisa assim muda a sua vida. I suddenly discovered Eu de repente descobri that everything I did, que qualquer coisa que eu fizesse, God knew it. Deus sabia. And he was able to show it to somebody else. E podia mostrar a alguma outra pessoa. And that person could tell me E about it. aquela pessoa podia me dizer a respeito daquilo. I could not be upset at my wife anymore. Eu não podia mais ficar bravo com a minha esposa. I could not get angry. Eu não podia mais ficar irado. I could not lose my temper. Eu não podia mais perder o meu temperamento. God saw that. Deus via isso. And he could tell somebody E else. podia dizer para uma outra pessoa. So from that day Então, daquele dia, until the day Brother Branham died, até o dia que o irmão Branham morreu, do you know what happened every time my telephone rung? você sabia o que acontecia quando meu telefone tocava? Have I done something wrong? Será que eu fiz alguma coisa errada? Lord, forgive me. Deus me perdoe. Now, I believe these things happened to me Eu creio que essas coisas aconteceram comigo so that I could tell you para que eu pudesse dizer a vocês. there may not be anybody call you on the phone. Nobody may call you on the phone, Ninguém pode te chamar, te telefonar. but I want you to know that God knows what you're doing. Você pode não ter alguém prestes a te telefonar, mas eu quero te dizer que Deus sabe o que você está fazendo. You're not hiding anything from Him. Você não consegue esconder nada dele.
When you confess your sins, Quando você confessa o seu pecado, you're not informing God of anything. você não está informando a Deus de nada, de uma novidade. He already knows what you've Ele done. já sabe o que você tem feito. He's waiting for you Ele já está esperando que to você realize you're wrong veja que está errado and repent e arrependa-se and say, God, I'm sorry. e diga: Deus, me I don't perdoe. want to be like Eu that. não quero ser assim. So when I went back to that little congregation, Então, quando eu voltei àquela pequena congregação, I did have something else to tell them. eu já tinha algo mais para dizer a eles. And that week, my wife and I went to Dallas E aquela semana, eu e minha esposa fomos a Dallas, because Brother Branham was going to be in Dallas, Texas for some meetings. porque o irmão Branham estaria em Dallas, no Texas, para algumas reuniões. He was going to be in W.V. Grant Sr.'s church. Ele estaria na igreja W.V. Grant Sr. de W.V. Singer, na igreja desse irmão. And Brother Gordon Lindsay lived in Dallas. E o irmão Gordon Lindsay também estaria ali em Dallas. And he wanted to talk to Brother Roy Borders E ele queria falar com o irmão Roy Borders about having Brother Branham go to Africa. a respeito do irmão Branham ir à África. And I had gone to school in Dallas, E eu tinha ido na escola, e tinha estudado em Dallas. and I knew the streets. E eu conhecia os caminhos And das so I ruas. went with Brother Borders to show him the way to Brother Lindsay's office. Então eu fui com o irmão Borders para levá-lo ao escritório do irmão Lindsay. And when we got to Brother Lindsay's E office, quando chegamos ao escritório do irmão Lindsay, he told Brother Borders what he wanted with Brother Branham, ele disse ao irmão Borders o que ele queria com o irmão Branham. and then he made statements like this. Então ele fez um comentário assim. And I would not make these statements, Eu não vou fazer esse comentário, but he has written them in a book, mas ele está escrito em um livro. and therefore I can prove that this is what he believed. Eu não estou apenas fazendo esse comentário, mas eu escrevi em um livro para provar. He said when Brother Branham, when I worked with him, Ele disse, o irmão Branham, quando eu trabalhei com ele, he said you could not depend on him. você Brother Branham, when I worked with him, Ele disse, o irmão Branham, quando eu trabalhei com ele, he said you could not depend on him. você não pode depender dele. You could set up meetings, you could arrange meetings for Brother Branham, Você pode arranjar algumas reuniões para o irmão Branham, and you'd never know if Brother Branham was going to come or not. e você nunca vai saber se o irmão Branham vai vir ou não. You see, it's because Brother Branham followed the leadership of the Holy Ghost, Você vê, é porque o irmão Branham seguia a liderança do Espírito and not Santo, what men planned him to do. não o que os homens planejavam que ele fizesse. Many times they would announce Brother Branham's presence Muitas vezes eles anunciavam a presença do irmão Branham, in order for a crowd to come. e uma multidão vinha. But Brother Branham didn't always go Mas o irmão Branham nem sempre ia where they wanted him to go. aonde eles queriam que ele He fosse. went where he felt led of God to go. Ele ia aonde ele se sentia liderado a ir. There's great testimonies about his meetings in South Africa E um dos grandes testemunhos nessas suas reuniões na África do and Sul, all over the world em todo o mundo, where men tried to make him do things. os homens tentaram fazer com que ele fizesse coisas. But Brother Branham only went where he felt led of God to go. Mas o irmão Branham apenas ia onde ele se sentia guiado por Deus para ir. And Brother Lindsay also said E o irmão Lindsay também that, disse that Brother Branham was like a child, que o irmão Branham ele era como uma criança. and he was so easily influenced E ele era tão facilmente that influenciável, just anybody come along with some doctrine a ponto de que alguém que viesse com uma doutrina and tell Brother Branham, e dissesse ao irmão Branham, and he would get up and preach it. ele iria para o púlpito e ele pregaria aquilo. And Brother Lindsay said to Brother Borders and I E o irmão Lindsay disse para o irmão Borges e para mim that some old man came out of the woods que algum homem velho saiu do bosque, Like a da beggar. mata, like a beggar, como um mendigo, dressed in sacks, vestido de sacos, and told Brother Branham this doctrine of e the disse ao serpent irmão seed. Branham aquela doutrina da semente da serpente. And Brother Branham believed it E o irmão Branham creu nela, and got up in his pulpit and preached it. e ele levantou-se em seu púlpito e pregou And aquilo. that tape got out in the public. Então aquela fita saiu em público. And Brother Lindsay said it's ruining his ministry. E o irmão Lindsay disse, aquilo está arruinando o seu ministério. Well, that day, Bem, naquele dia, somebody had mentioned the doctrine of the original sin to me. aquele dia alguém tinha mencionado a doutrina da semente da serpente para mim. And I thought it made sense. E eu pensei que aquilo fazia sentido. In Bible school, Pois na escola bíblica, I was taught eu fui ensinado that Eve found a snake that could talk.
que Eva tinha encontrado uma cobra que podia falar. That's silly. Isso aí é bobeira. And that she ate an apple, E que ela comeu uma maçã, and that it made her realize she was naked. e aquilo fez com que ela visse que ela estava nua. And I know that eating an apple E eu sei que comer uma maçã does not make a woman feel like she's naked. não faz uma mulher se sentir como que nua. Now that's what they believe. Isso é o que eles creem por aí. But Brother Branham comes along Mas o irmão Branham vem and says that serpent e diz que aquela serpente was a creature that stood upright, era uma criatura de porte ereto, was close enough to the human que race era o mais próximo da that raça it could humana, communicate with Eve, que podia comunicar-se com Eva, and his seed mixed with her e seed, que poderia até mesmo mesclar sua semente. and Cain was their son. E Caim era seu filho. The Bible says that. A Bíblia diz isso. 1 John 3:12. 1 João 3:12. And when the brothers had told me that E made quando, sense. e quando aqueles irmãos disseram aquilo para mim, aquilo me fez sentido. So when Brother Lindsay made the statement that he made, Então, quando o irmão Lindsay fez o comentário que ele fez, I said, Brother Lindsay, have you ever heard Brother Branham preach that? ele disse: irmão Lindsay, o senhor já ouviu o irmão Branham pregar isso? And he said, I don't have time for such foolishness. Ele disse: eu não tenho tempo para essas besteiras. And Brother Borders underneath the table Irmão Bordas, por baixo da mesa, hit me on the leg, ele me bateu na perna, which meant be quiet. querendo dizer, fique And quieto. so I didn't say anymore. E eu não fiquei quieto e não disse We mais nada. finished talking about the meetings in Africa, Nós paramos de conversar, então, quando terminamos o assunto a respeito das reuniões na and we África, went to the service e that fomos night. para o culto aquela noite. And I'm sitting in the back with my E eu wife. estava sentado lá atrás com minha esposa. It's a congregation about this size, E era uma congregação com mais ou menos esse número de and they had pessoas. a choir that sang, E eles tinham um coral and then cantando. they left the platform, E quando o coral desceu da plataforma, and the only person left on the platform was Brother Gordon Lindsay. a única pessoa que ficou ali sentado na plataforma era o irmão Gordon Lindsay. And when Brother Branham comes out to preach, E quando o irmão Branham saiu para he pregar, preaches a message that greater than Solomon is here. ele pregou aquela mensagem: aquele que é maior que Salomão está aqui. And while he's preaching that sermon, Então, quando ele estava pregando aquela he mensagem, stops ele parou. and he says, wait a minute, something's wrong here. Ele disse: espere um minuto, há algo errado He aqui. said, just a minute now, É só um minuto, something's wrong. algo He errado. said, here it is. Aqui está. He said, this person over here has a disease. Tem uma pessoa ali que tem uma doença. This person over here has the same disease. E há uma outra pessoa que tem a mesma And doença. those spirits are screaming out at each E other right esses here. espíritos estão gritando aqui And he diante said, I de mim. rebuke them both in the name of E the eu os Lord repreendo ambos no nome de Jesus. and cast them out of these E os people. expulso daqui. And their faith has made them whole. E que a sua fé possa And, fazer of course, deles the santos e curados. The audience is rejoicing. E a audiência estava regozijando. And Brother Branham very calmly says, O irmão Branham gentilmente you know, falou: there's some people who've seen this happen thousands of times. vocês sabem, há algumas pessoas que têm visto isso acontecer milhares de vezes. And not one time has it ever been wrong. E nenhuma vez isso tem falhado. But then when I get a doctrine like the serpent seed, Mas quando eu trago uma doutrina como a da semente da they serpente, say I get it from some old man that comes out of the woods. eles dizem que eu trouxe ela de algum homem velho que veio do bosque. And he turned around and looked at Brother Lindsay. E ele virou-se e olhou para o irmão Lindsay. And I tell my wife, E eu disse à minha esposa: Brother Borders must have told Brother Branham what Brother Lindsay said today. o irmão Borders deve ter dito ao irmão Branham o que o irmão Lindsay falou lá conosco no escritório. And so after service, Então, depois do culto, I ran around behind the church, eu corri por trás da igreja and Brother Branham was gone, e o irmão Branham tinha se ido. but I caught Brother Borders. Mas eu encontrei o irmão And I Borders said, Brother Borders, e disse: irmão Borders, what did Brother Branham say today when o you que, told him? o que o irmão Branham disse para ti hoje, quando você contou isso para ele? What Brother Lindsay said in his office today? O que você disse para ele o que o irmão Lindsay disse lá no escritório hoje? Brother Borders looked at me. O irmão Borders olhou para mim He said, I didn't tell him e anything. disse: eu não disse nada para ele. I thought you did. Eu pensei que você tivesse dito. Brother Branham O irmão Branham, had heard that conversation ele ouviu aquela conversa in that man's office. naquele escritório daquele homem. Just like he knew what I was saying, Exatamente como ele viu e soube daquilo que eu Telling my estava falando à congregation. minha congregação. just like he had known the secrets of that girl's heart Como ele sabia o segredo do coração daquela moça in Houston, Texas. em Houston, no Texas. Just like he had known what the Dean of Men had told his son at Bible school. Exatamente como ele também sabia o que aquele diretor tinha dito a seu filho. These things began to happen in my life.
aquelas coisas começaram a acontecer em minha vida. The next week, Brother Branham is in my city, Beaumont. E na próxima semana, o irmão Branham foi para a minha cidade, em Belmont. And I am the only pastor. E eu era o pastor responsável pelos And we're going encontros. to have a banquet for Brother Branham. E nós iríamos dar um banquete para o irmão And I Branham. invited all of the business people in the city that I E knew. eu tinha convidado todas as pessoas de negócios daquela cidade que eu conhecia. And on Saturday afternoon, Então, sábado à tarde, I stood at the front door of my house eu fiquei de pé em frente da minha casa and I spoke to my wife. e falei para minha esposa. And I said, I'm going over to the hotel E ele disse, eu estou indo no hotel to get Billy Paul para pegar o Billy Paul, to show him the hotel we're going to be in tonight. para mostrar a ele no hotel que ele deverá ir essa noite. And when I get back, E quando eu voltar, I'm going to take the boys to get a haircut. eu vou levar os meninos, os rapazes, para cortar o cabelo. And so I went across town, Então, quando eu atravessei o centro, and Brother Billy Paul wasn't there. o irmão Billy Paul não estava ali, Brother Borders was there. o irmão Borders estava And ali, he told me that Billy had gone out to a place out in the woods to get his father e ele me disse que o Billy Paul tinha ido atrás do seu pai lá num bosque, because Brother Branham had gone out there that day to pray. porque o irmão Branham tinha saído para se retirado para orar. I waited a few minutes. Esperei alguns minutos, Billy and Brother Branham came back. então o irmão Branham e o Billy Paul voltaram, I told Billy I was going to show him the hotel. e eu disse ao Billy que eu estava para lhe mostrar o hotel, He went to tell his wife where he was going. e ele entrou num local para dizer à sua esposa onde ele And estava Brother Branham indo, and I stood there and talked for a few e minutes. eu fiquei ali conversando com o irmão Branham por alguns Billy poucos Paul minutos. came out and went and got in the car. O Billy Paul saiu e entrou no carro. I told Brother Branham I was going to go show Billy the hotel. E eu disse ao irmão Branham que eu iria mostrar ao Billy o And as I hotel. walk away from him, Então, quando eu caminhei dali, he said, Brother Green, ele disse, irmão Green, you better hurry if you're going to that barber shop. é melhor o senhor se apressar, senão não vai conseguir alcançar o barbeiro a tempo. I stopped and turned around and looked at him. Eu parei, virei e disse a ele, And I said, Brother Branham, how did you know I was going to go get a haircut? e perguntei, irmão Branham, como eu saí aqui, o senhor sabia que eu iria cortar o cabelo? And he started describing the front door of my house. E ele começou a descrever a frente da minha casa. I said, Brother Branham, did you go by and see my wife? E eu disse a ele, irmão Branham, o senhor foi e viu minha esposa? He said, no, while I was out there this afternoon praying, Não, ele disse, eu estava essa tarde orando. I saw a vision of you Tive uma visão sua, telling your wife dizendo à sua esposa, you was going to take some boys to get a haircut. para que você iria voltar e levar os meninos para cortar o I never cabelo. gave it any thought. E eu nem deu tempo de It pensar. just came out of my mouth. Aquilo saiu da minha boca. I said, Brother Branham, Eu disse, irmão Branham, I perceive you to be a prophet. eu percebo que és um profeta. A man like Elijah. Um homem como Elias. I said, you love the wilderness. Eu disse, o senhor ama o deserto. You preach against the Jezebel O senhor spirit. prega contra o espírito de You have no Jezabel. desire for fame or money. Não tem desejo de fama ou You dinheiro. call the religious leaders of the world hypocrites. Chama os líderes religiosos de And I was hipócritas. just going on about it. E eu estava aí falando. And he was holding up his hand like E this. ele segurou sua mão assim, Like, don't say anymore. como dizendo, não diga nada. He said, Brother Green, Ele disse, irmão Green, I don't say anything about it publicly. eu nunca digo nada a respeito disso publicamente. Because people don't understand what a prophet is. Porque as pessoas não entendem o que um But I profeta will é. not deny Mas eu não vou negar what the angel of God said on the Ohio River o que o anjo do Senhor disse no rio in Ohio, 1933. em As 1933. John the Baptist was sent to forerun Como the first João coming. Batista foi enviado como precursor da primeira You were vinda, sent to forerun the second você coming. foi enviado como precursor da segunda vinda. That's just how it came. E foi daquela forma como ela veio. Now people ask me, As pessoas me pedem, Brother Green, out of all of the experiences you had with Brother Branham, irmão Green, de todas as experiências que o senhor teve com o irmão Branham, what was the greatest experience? qual foi a maior para ti? I cannot make a choice. Eu não posso fazer uma escolha. But what I'm going to tell you now Mas o que eu vou dizer para vocês agora is one thing that I am so glad that he told me. é uma coisa que me faz muito feliz
por ele ter me dito aquilo. He put his hand over on my shoulder. Ele pôs as suas mãos nos meus ombros. And he said, Brother Green, Ele disse, irmão Green, whatever you do, qualquer coisa que vás fazer, keep your balance in the scriptures. mantenha o seu equilíbrio nas escrituras. And that's my doctrine. That's what I believe. E essa é a minha doutrina, é no que eu creio. Keep your balance Manter o equilíbrio in the scriptures. nas escrituras. Without these scriptures, Sem essas escrituras, we don't even have the authority for a message, nós não teríamos autoridade para uma mensagem, nor a prophet. nem para um profeta. And that prophet cannot teach anything E um profeta não poderia ensinar nada that is not in this book. que não estivesse neste livro. And I would not be frightened E eu não vou ser um temeroso to stand before anybody in the world de ficar de pé diante de qualquer pessoa neste mundo and defend Brother Branham's e message defender a mensagem do irmão Branham, if they use this as the absolute. se eu puder usar isso como o absoluto. For there is no verse in here against his Porque message. não há um versículo aqui contra a sua mensagem. Every verse in here Cada versículo aqui vindicates his message. vindica a sua mensagem. I'm not ashamed Eu não tenho vergonha to tell everybody in the de world dizer às pessoas no mundo that I love the Lord Jesus que eu amo o Senhor Jesus Cristo and that I believe that God sent a prophet e que eu creio que Deus enviou um profeta to this generation, para essa geração. a man like Elijah, Um homem como Elias, to forerun the second coming para of the Lord. precursar a segunda vinda do Senhor. And if you can receive it, E se vocês puderem recebê-lo, William Branham William Branham was Elijah era Elias, of Malachi 4, de Malaquias 4, which was to come. que estava suposto a vir.